Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet. Bom, no vídeo de hoje então eu vou falar um pouquinho sobre a arte de produzir efeitos sem causa, do senhor Lourenço Mutarelli. Esse livro aqui então é um romance de 2008, na minha opinião, é o melhor romance do Mutarelli. Ele é um que tem um enredo mais ousado, ele é o mais diferente em termos estruturais. Enfim, vamos falar disso um pouquinho depois. Este livro aqui foi adaptado ao cinema em 2014. Ele deu origem a um filme chamado Quando Eu Era Vivo. O filme traz no elenco o Antônio Fagundes interpretando o Antônio Fagundes. Traz o Mará Descartes interpretando o personagem principal aqui, que é o Júnior. E traz a Sandy interpretando a Sandy. E quando eu falo da Sandy, eu estou falando da Sandy do Sandy Júnior. Eu não sei por que escolheram ela para fazer esse filme. Será que é porque o nome do personagem é Júnior? Essa é a única justificativa. Sério. A única justificativa para terem colocado a Sandy nesse filme foi o fato do cara chamar Júnior e sei lá se queriam fazer essa brincadeira do Sandy Júnior. Enfim. Mas tá. Teoricamente, o Antônio Fagundes interpretaria aqui o Sênior, que é o pai do Júnior. A Sandy, teoricamente, interpretaria a Bruna, que aqui no livro é uma estudante de artes e no filme é uma estudante de música. Mas essa mudança é extremamente justificável, porque eles tiveram que mudar isso para que no meio do filme a Sandy pudesse começar a cantar. Então, assim, é um filme que... Ele não é um filme tão ruim. Eu só não gostei do filme porque eu tinha lido o livro antes. Mas eu acho que se eu tivesse visto o filme antes, eu poderia ter gostado. Mas assim, gente, que filme ridículo. Mas ele tem os seus lados positivos. O que é ridículo no filme é mais a atuação da Sandy mesmo. Porque assim, tem momentos em que a tensão é muito grande, assim. Porque, como eu disse pra vocês, é um filme de terror. Mas uma das coisas boas dele é que ele é um filme que sugere. Sabe assim, ele é um filme que teoricamente ele flerta ali um pouquinho com o além-túmulo, mas ele nunca mostra, ele não mostra o fantasma, tá, na sua cara. Não, ele sugere que ali tenha algo sobrenatural. E daí, nos momentos de mais tensão, o que acontece? A Sandy começa a cantar. E daí, eu não sei se eu rio, ou se eu choro, ou se eu fico com medo. Não, com medo não dá pra ficar. Imagine você aí com medo de alguma coisa e de repente... Essa é uma boa estratégia. Quando eu estiver com medo de alguma coisa agora, eu vou imaginar a Sandy cantando a música daquele filme. Mas enfim, vamos falar de coisas boas agora. Vamos falar aqui do romance do Mutarelli. Esse livro aqui, então, ele vai falar um pouquinho da história do Júnior. E ele vai partir de uma situação extremamente corriqueira, extremamente plausível, ou extremamente, enfim... uma situação da vida real mesmo. E a partir dessa situação ele vai mostrar como a loucura depende única e simplesmente de ter ou não um dia ruim. E isso é uma coisa que me dá medo. Em livros que falam de loucura, geralmente eu fico com medo. Porque um dos meus maiores medos... Eu tenho dois medos, assim, em questão de doença. Eu tenho medo de ficar cego e eu tenho medo de enlouquecer. Eu morro de medo, sério mesmo, eu morro de medo de enlouquecer. E esse livro aqui ele me deixou com mais medo ainda. Então, o livro é mais terrorífico do que o filme, para mim, pelo menos. Mas, enfim. Então, o que acontece? O Júnior, ele trabalhava em uma loja de peças para carros. E daí, um dia, o patrão dele faz um convite para que ele, a mulher e o filho vão à praia junto com esse patrão e com o filho desse patrão, que deve ter ali os seus 14, 15 anos. Acontece que o Júnior fica preso no serviço e acaba deixando que a mulher e o filho vão ali na frente dele. E depois que ele terminar o serviço, ele vai se encontrar à família e ao patrão. Quando ele chega na praia, ele acaba descobrindo que a mulher transou não só com o patrão, mas com o filho do patrão. E que ela transou com o filho do patrão primeiro. E daí, assim, ele fica tão chocado com aquilo que ele sai sem rumo. E só depois ele pensa, poxa vida, para onde eu vou? Porque ele sabe que ele não vai mais poder voltar para a casa da ex-mulher e não vai mais poder ficar ali trabalhando com o cara que comeu a mulher dele. Então o que ele faz? Ele vai para a casa do pai.
E assim, é a partir desse momento então que o livro começa. O livro já começa com ele indo para a casa do pai. Ao contrário de outros livros do Mutarelli, quando o livro começa, a gente já está diante desse personagem com crise. Em crise, na verdade, né? Eu vou ler aqui então um trechinho do primeiro parágrafo. O metrô estava vazio. Já passa das 11. Júnior carrega a expressão da desilusão e uma pequena mala. Respira com dificuldade pela boca. Seu rosto parece uma máscara. A máscara do desengano. Então perceba que aqui a gente já está diante desse personagem em crise. Francamente em crise. Ao contrário do que acontece lá, por exemplo, no Natimorto, que primeiro a gente é apresentado a esse personagem que a gente vai observando a crise dele aos poucos. Ou, por exemplo, no Miguel e os Demônios, que a gente é apresentado para aquele policial e daí depois é que a gente vai vendo que ele não bate bem da bola. Aqui não, a gente já percebe que esse personagem está ali em um momento difícil da vida. Mas enfim, o fato então é que ele chega na casa desse pai e descobre que, primeira coisa, o pai é uma pessoa muito mais vencedora do que ele, digamos assim. O pai, ele é um cara que ele faz exercícios, o pai é um cara que ele tem namorada, ele tem uma sexualidade ativa, enfim. Essa é a primeira coisa. Então, isso já é um ponto de conflito, mesmo que seja um conflito silencioso entre o pai e o filho, porque o filho sempre percebe que ele é inferior ao pai, e isso meio que é uma das causas que o levam à loucura. E a segunda coisa que ele descobre é que o pai acabou alugando um dos quartos do apartamento para uma estudante de artes, que é a Bruna, que no filme é interpretada pela Sandy. Bom, então a partir do momento em que ele se instala ali na casa do pai, a gente percebe que ele está realmente com depressão, e essa depressão vai ser aquilo que vai impedir que ele toque a vida para frente e fique ali sentado no sofá da sala do pai o dia inteiro dormindo, com a boca cheia de dentes esperando a morte chegar, como diria nosso amigo Raul Seixas. Enfim, enquanto o pai vê ali o filho naquele estado cada vez mais deplorável, ele tenta ali buscar um servicinho, um bico ou algo do tipo para que o filho possa ali se reanimar e sair daquele estado em que ele se encontra. O fato então é que, por ficar o dia inteiro ali naquele ócio, o Júnior começa a vasculhar a casa. E numa dessas de vasculhar a casa, ele acaba descobrindo que o pai fez um buraco na parede e, por esse buraco, ele espia a inquilina trocando de roupa. E quando o Júnior descobre essa nova faceta sexual do pai, ele começa a ficar cada vez mais obcecado por essa moça, a ponto de, em um determinado momento aqui, ele quase estuprá-la. Mas enfim, a moça é salva assim pelo gongo. Mas tá, não vou falar o que acontece. Mas, enfim. O fato então é que o Júnior vai ficar ali sentado naquele sofá, sem fazer nada o dia inteiro, e ele vai ficar cada vez mais paranoico. Ele vai entrar cada vez mais dentro de si mesmo, e isso não vai ser uma coisa boa para ele. As portas da casa estão batendo. Mas enfim. A coisa aparentemente poderia continuar por aí até o fim do livro, mas aí é que vem um outro elemento que vai tornar a vida do Júnior um pouco pior. O que acontece? Acontece que ele começa a receber pelo correio alguns pacotes. E dentro desses pacotes, que não tem remetente, ele encontra coisas meio esquisitas. E dentre essas coisas meio esquisitas, está ali uma manchete que noticia que um escritor norte-americano chamado William Burroughs matou acidentalmente a mulher. E isso é uma história real. Parêntese no vídeo. William Burroughs é um dos escritores mais importantes da geração Beat, lá dos Estados Unidos. E o que acontece? Ele queria muito ser caçador. E um dia ele estava comentando sobre isso com a mulher. E daí a mulher dele disse o seguinte para ele: você não poderia ser caçador porque você não sabe atirar. E daí ele falou: sim, eu sei atirar. E daí a mulher pega um copo, coloca em cima da cabeça e fala: então atira no copo. O que acontece? Ele fuzila a mulher. Ele dá um tiro na testa da mulher e a mulher morre. E daí ele foge e nunca foi preso por causa disso. Fecha parênteses. O fato é que essa notícia veio em inglês e o Júnior não fala inglês. E daí então
ele pede ajuda para a Bruna, porque a Bruna, ela fala inglês. E daí, então, a Bruna traduz aquela frase para ele. Só que ele chega à conclusão de que a frase, na verdade, é uma mensagem que só ele vai conseguir entender. Por mais que ele traduza aquela frase, o sentido das palavras não vai ser aquele. Então, ele vai começar a ficar cada vez mais obcecado pela frase. Então, é mais ou menos o seguinte que acontece. Aqui está a manchete do jornal que ele recebe. Essas letrinhas aqui. E daí, o que ele vai fazer? Depois que a moça traduz essa manchete para ele, e ele percebe que provavelmente aquilo é uma mensagem que só ele vai entender, ele começa a fazer algumas modificações. Essas coisas de caneta azul são um traço da própria escrita do Mutarelli mesmo, tá? E daí a coisa vai ficando cada vez pior quando ele começa a fazer diagramas com essa frase. Então ele vai mudando letras e palavras de lugar. Ele vai fazendo combinações. E daí chega um momento em que ele começa a escrever a frase loucamente em uma folha de papel. E daí, aqui dentro dessa edição, olha que legal. Eles trazem aqui essa seção que traz uma série de páginas escritas à mão com essa manchete. E daí a gente vai observando como que essas páginas vão ficando cada vez mais preenchidas e como isso pode simbolizar o próprio aprofundamento da loucura desse personagem. Enfim, algumas outras coisas que ele faz é, por exemplo, isso daqui. Então perceba que o negócio vai ficando cada vez pior pro lado desse sujeito. Mas enfim, deixa eu ver se eu encontro outra ilustração aqui. Mas tá, essas ilustrações, se não me engano, são do próprio Mutarelli. Então ele começa a fazer esses gráficos e ele tenta começar a ligar essas letras para poder ver se aquela frase traz em si realmente uma mensagem oculta que só ele vai entender. Eu não vou falar se traz ou não essa mensagem e se traz qual seria essa mensagem. Enfim, você vai ter que ler o livro para descobrir. Mas tá, o fato então é que o livro ele é dividido em duas partes. Na primeira parte, que se chama Efeito, a gente vai ficar sabendo um pouquinho da vida do Júnior nessa nova situação dele. E na segunda parte, chamada Nonsense, a gente vai acompanhar um pouquinho a gente vai acompanhando então um pouquinho do aprofundamento da loucura deste personagem. E a gente vai descobrir nessa segunda parte que o Júnior é afásico. A afasia é uma doença muito grave que ela compromete terrivelmente as atividades cognitivas da pessoa. Então chega um determinado momento em que a pessoa não consegue mais organizar o pensamento e ela não consegue nem se comunicar mais. E assim, a maneira com que o Mutarelli transpõe esse sintoma da afasia para a literatura é algo incrível. Eu nunca fiquei com tanto medo de enlouquecer como lendo isso daqui. Porque o cara chega um momento em que ele não consegue ser claro, ele não consegue mais falar nada. Sabe assim, aquela pessoa que não fala coisa com coisa? E ele faz isso de uma maneira que você realmente acredita que isso, sabe? É incrível. O jeito com que o Mutarelli faz, sobretudo essa segunda parte do livro, é algo medonho. Eu fiquei com medo de enlouquecer. Eu já tinha medo, mas eu fiquei com mais medo ainda depois de ler isso daqui. Então a gente pode dizer que esse livro, na verdade, é um livro sobre a desintegração tanto desse personagem como da realidade que o circunda. Por quê? Como ele está cada vez pior mentalmente e fisicamente, chega um momento em que ele não consegue nem mais se locomover. Ele não pode mais se locomover, porque ele fica trancado o dia inteiro. E daí, e nesse de ficar trancado, ele tem alucinações, ele começa a fantasiar com a mãe dele. A mãe dele, ela mexia com coisas de ocultismo, então ele começa a acreditar que a mãe dele fez um pacto com o diabo para poder entregar a alma dele. E isso é só mais um dos elementos que vai corroborar para essa loucura dele. E assim, antes que eu me esqueça, o filme, Quando Eu Era Vivo, ele vai pegar justamente esse ponto dessa questão do ocultismo da mãe dele e tal. Ele vai trabalhar muito bem.
Mas ele só vai trabalhar com isso, sabe assim? Não tem mais nada. Eles podiam ter aproveitado melhor muitas outras coisas daqui que infelizmente passaram batidas naquele filme. Mas enfim, é um filme que vale a pena você assistir, mas assista o filme, depois você leia o livro. Aí eu acho que você não vai ficar com tanto ódio assim. E não ligue muito pra Sandy. Enfim, então por não ser mais capaz de fazer esse deslocamento horizontal, ou seja, por não poder mais se locomover pela vizinhança, porque sim, a única coisa que o Júnior fazia antes de enlouquecer completamente, ele só saía para poder ir num boteco beber umas cachaças. Só isso. Porque ele tinha um dinheiro no banco e ele torra o dinheiro inteiro na base da cachaça. E daí, assim, conforme o livro vai passando, ele vai começando a ficar louco, ele começa a roubar a Bruna, que é a inquilina, porque o dinheiro dele acaba. E daí ele começa a entrar no quarto dela, começa a roubar a garota, enfim, aí ele vai enlouquecendo cada vez mais por conta disso. Mas tá, o fato então é que por não poder mais fazer essa locomoção horizontal, ele começa a fazer ele começa a se locomover verticalmente, digamos assim. E nisso a gente vai acompanhando aqui gradativamente o aprofundamento da doença deste personagem à medida que ele vai se interiorizando cada vez mais. Então, quanto mais ele vai se voltando para dentro de si mesmo, pior ele fica da cabeça, assim, mentalmente falando, ele vai ficando cada vez pior. E isso é uma coisa muito bem trabalhada pelo Mutarelli aqui. Não sei se vocês estão ouvindo, mas está começando a chover. Eu não vou falar de mais nada da história, porque senão vai ser spoiler. O interessante desse livro é você observar como esse personagem vai mudando ao longo do romance. Que pra mim esse, como eu já disse pra vocês, esse daqui é um dos melhores romances do Mutarelli. E uma coisa que o faz ser totalmente diferente dos demais é justamente a disposição do texto dentro do corpo do livro. Por quê? Neste livro aqui a gente percebe que ele é um romance de um pouco mais de fôlego. Tanto pelo número de páginas, ele tem 200 páginas. 200? Ele tem 206 páginas. Tanto pelo número de páginas, mas também por conta do próprio fôlego textual que o Mutarelli usou mesmo. Porque olha a diferença entre isso daqui e, por exemplo, vamos pegar aqui o Cheiro do Ralo e isso daqui. Perceba como no Cheiro do Ralo o fôlego de leitura é um pouco menor do que... é muito menor, né? Do que aqui na arte de produzir efeitos sem causa. Enfim, as inovações estéticas do Mutarelli aqui também, ao introduzir esses desenhos do personagem aqui, é uma coisa que me chamou a atenção também. Enfim, era mais ou menos isso então. Eu espero ter feito você ficar com vontade de ler este livro. Muita gente acha que esse não é o melhor livro do Mutarelli, mas na minha opinião, dos romances dele que eu li até agora, esse daqui é disparado melhor. E era isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. Por favor, leia este livro. E assista o filme, mas faça aquilo que eu falei. Assista o filme antes, depois você lê o livro. Certo? É isso então. Um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo. Tchau.